Muito bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Mais uma vez, que bom, sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Eu sou o Padre Newton, estou aqui hoje em nome do Centro Senhora da Luz, também conhecido como Missão Nossa Senhora da Luz. A nossa missão é falar de Jesus, falar das coisas da igreja, é levar um ensinamento que nós acreditamos que temos que levar as pessoas a uma transformação da alma, com essa aliança com Cristo. Isso passa por todo um caminho de curar a sua própria história, de aprender. Não se pode amar aquilo que não se conhece. Então, nós somos mais um canal, mais um grupo, mais uma associação e comunidade, que em nome da igreja queremos levar outros tesouros da fé, que estão tão desconhecidos para nós hoje, que nós acreditamos na dimensão completa e íntegra do ser humano, como dizia São Paulo, corpo, alma e espírito. Então sejamos todos bem-vindos. Aquela que nos chamou, que nos inspira, que é a padroeira da nossa missão, é Nossa Senhora da Luz. Ela carrega o menino Jesus na mão esquerda para mostrar que ele é o centro, ele deve ser o centro da nossa vida, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E ela carrega uma vela bem grande na mão direita, lembrando do próprio fogo do amor divino, o fogo da caritatis, do ágape, o amor de Deus, lembrando que é esse amor, como o de Jesus, que se consumiu na cruz por nós também nos consumimos por amor dele e uns pelos outros. E essa é um pouco da nossa missão. Lembra que toda sexta-feira nós estamos lá na Paróquia Santana, na Boa Vista, e toda sexta-feira nós apresentamos algum evento. Na primeira sexta tem sempre a missa, que vai ser transmitida, aliás, na próxima sexta, né? E nas outras sextas-feiras nós temos uma catequese. Nesse tempo de reclusão, por causa do coronavírus, então nós estamos fazendo aqui, online, né? Ao vivo para vocês. Estou com saudade de vocês, tá? Mas estamos aqui e eu queria só lembrar primeira coisa. Essa live, ela vai demorar um pouco mais, 2 horas mais ou menos. Então, quem está acompanhando pelo Instagram, quando der 1 hora, vai ser cortado, mas nós vamos reiniciar, tá? Pode aguardar. Vai ficar salva a segunda parte. Mas no Facebook e no YouTube vai estar a formação completa. Nós esperamos mais ou menos 2 horas, que é o tempo da nossa formação, tá? E segundo, que toda última sexta-feira de cada mês, nós realizamos um espaço de formação e catequese chamada Gruta de Belém. Gruta de Belém por causa de várias razões, entre elas. Gruta de Belém porque nós vamos trabalhar a família. Esposo, esposa, cuidadores, aqueles que moram junto, que se cuidam. Nós vamos trabalhar a família. É uma palavra para as famílias, especialmente para os casais. Por isso que é Gruta de Belém, Jesus, Maria e José, numa pequena gruta. O Papa Francisco, no seu documento Evangelii Gaudium, ele escreve no último capítulo que Maria é aquela que, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura, transforma uma gruta, um estábulo no lar para Jesus. Lembrando que, como estiver os nossos lares, nós podemos, com ternura e com Jesus, transformá-los, né? E lembrando que a outra razão é o próprio termo, Gruta de Belém. Belém, casa do pão, né? Bethlehem, quer dizer a casa do pão, é a casa da família. Então, nós queremos levar para vocês o pão de cada dia. No YouTube, o nosso canal é Missão Nossa Senhora da Luz, tá? É só procurar no YouTube. Só que eu esqueci aqui, Missão Nossa Senhora da Luz, tá? E então é isso. Nós estamos aqui em nome de Jesus e nós vamos então iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo.
Sede brilhante farol, que através das brumas e tempestades da vida nos guie incólumes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza. Concedei-nos a luz da fé. Inflamai o nosso coração com fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Senhor Jesus Cristo, que a tua divina palavra, através da humildade desse pobre servo, indigno servo vosso pecador, chegue a todos os lares, a todos os canais, aonde estiverem esses filhos assistindo, participando, e todos aqueles que ainda vão assistir ao longo dos dias que virão, que recebam a mesma bênção de proteção e graça pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. O tema de hoje é Teologia do Corpo. Lembra que em janeiro nós lançamos a proposta que nas últimas sextas-feiras de cada mês, na Gruta de Belém, Casa do Pão, nós iremos falar um pequeno curso sobre Teologia do Corpo. Lembra que em janeiro nós vimos a introdução à Teologia do Corpo, foi lá na Paróquia Santana. Em fevereiro, a missão estava de férias, não aconteceu a catequese. E nós retomamos a Gruta de Belém hoje. E hoje o tema é Teologia do Corpo, aspectos históricos. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? O que levou São João Paulo II a escrever a Teologia do Corpo? 133 catequeses, 133 audiências nas quartas-feiras que esse Papa fez. O que o levou até essa preocupação? Essas 133 catequeses geraram... Hoje nós temos o livro, vou até mostrar aqui para vocês, o livro esse aqui, Teologia do Corpo. Ele traz as 133 catequeses, tá? Quem gosta de ler, eu recomendo. É um pouquinho grandinho, né, gente? Mas coisa boa, é assim mesmo. 602 páginas. É exigente para ler. Existem algumas obras que são mais para iniciantes, mas é algo muito belo. Então, hoje, nós queremos tentar responder por que o Papa João Paulo II teve essa preocupação. Em primeiro lugar, então nós vamos fazer um pequeno, dividir em 3 partes aqui. Primeiro, nós vamos falar das considerações sobre alguns aspectos históricos. Eu não sou especialista em história, mas, humildemente, eu quero trazer alguns elementos, né? Não é julgamento, é só para conhecimento e para levar a um pensamento, uma consideração sobre nós mesmos hoje. Segundo, as consequências que nós vivemos hoje dessas mudanças históricas. E terceiro, em poucos pontos, repassar a introdução à teologia do corpo, alguns elementos essenciais para quem não viu a última catequese, que foi em janeiro. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Aspectos históricos. Por que São João Paulo II, ou, melhor dizendo, seu nome de batismo, né? Karol Józef Wojtyła. Ele nasceu 18 de maio de 1920 e veio a falecer a 2 de abril de 2005. Então, 85 anos de vida. Esse jovem, ele foi ordenado padre em 1º de novembro de 1946 e assumiu o pontificado em Roma em 16 de outubro de 1978. Permaneceu Papa até 2 de abril de 2005. Então, 27 anos de pontificado. Antes de mais nada, é preciso lembrar Wojtyła, só para entender um pouco mais do que o motivou. Giovanni Reale, que é um filósofo e muito conhecido por sua obra História da Filosofia, ele deixou escrito sobre o Karol Wojtyła algo bem interessante, porque ele deixou escrito que o Wojtyła, o Karol Wojtyła, o padre Wojtyła, na época, ele foi um dos poucos homens que, na sua
educação no seu caminho de personalização de humanidade, de estudos, ele desenvolveu aquilo que Hegel, que é um filósofo, disse, que são as 3 dimensões que conduzem à verdade. Hegel dizia, de uma maneira muito simplória aqui, tá, gente? 3 dimensões que conduzem à verdade: a arte, a razão e a fé. Então, o Giovanni Reale deixou escrito que Karol Wojtyla é movido por uma intuição poética. Inclusive, ele escreveu peça de teatro, bem interessante, tá? Era movido por uma intuição poética. Ele era também versado na razão, como filósofo, nos seus estudos. E terceiro, mediante a fé. Então, é bem interessante porque nós sabemos que o Karol Wojtyla, ele estudou Santo Tomás de Aquino no Angelicum, em Roma, e estudou Santo Tomás de Aquino, que foi esse caminho do tomista, aristotélico tomista, que levou a entender São João da Cruz, em quem ele se doutorou depois. Nós sabemos que pelas obras, pelos escritos do São João Paulo II, né, o Karol Wojtyla, além de tomista, ele foi adepto do personalismo. Do personalismo, né, o quanto o conceito de pessoa e o relacionamento está presente na substância do ser humano. E, além disso, ele tomista e personalista, ele também foi adepto da fenomenologia. É baseada em Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, a partir do qual ele montou toda a sua visão de antropologia. Então, vocês estão vendo que são 3 chaves de leitura aqui para São João Paulo II, que a obra do seu pontificado, a Teologia do Corpo, não é qualquer coisa assim nascida só do senso comum, mas muito bem pensada. Olha que interessante. Em 1960, Karol Wojtyla lança um livro chamado Amor e Responsabilidade. Ele tinha um profundo conhecimento do matrimônio, da vida de casal, apesar de ser um celibatário. Ele conhecia por dentro, porque antes de ser padre, como padre, ele atendia os casais, inclusive lá em Cracóvia. Na época, ele foi um pioneiro na arquidiocese em criar programas de preparação para o matrimônio. Ele conhecia a realidade da família. Isso foi uma das suas motivações. Então, se você olhar o que São João Paulo II viu, lembra que ele nasceu em maio de 1920. Há 2 anos antes tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, então ele ouviu muito. Ele ainda viu as atrocidades da Primeira Guerra. E ele também viu as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ele viu toda a consequência desse panorama. Mas para responder aquilo que ele viu, aquilo que ele enxergou, e por que ele escreve a sua Teologia do Corpo, que nós vamos fazer esse passeio histórico que eu convido você a vir comigo, né? Em primeiro lugar, nós não podemos falar dessa obra Teologia do Corpo sem falar desde a Idade Moderna. Aqui eu vou pegar um pouquinho de história, como se você não sou historiador, não, mas o meu objetivo aqui, inclusive com essas lives, gente, é levar a pensar, é conhecer, tomar consciência das coisas. Tomando consciência das coisas, nós não estamos condenados a repetir as mesmas coisas sempre. Olha só, na escala histórica, temporal, a Idade Moderna, ou Era Moderna, começa com a queda do Império Bizantino e a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, em 1453, e termina com a Revolução Francesa em 1789. Então, nós temos esse recorte temporal, 1453 a 1789. Quer dizer, do século XV, final do século XV, até o século XVIII. E olha quantas transformações aconteceram. Não vou aqui fazer juízo de valores, não é a nossa intenção, mas mostrar o que aconteceu
para ajudar a entender o que nós vemos hoje, tá? Então, para quem gosta de história aí, você vai saber logo de cara, muitas transformações, distâncias foram encurtadas, mares foram navegados. Então, uma primeira grande transformação, o advento das grandes navegações, os portugueses e espanhóis tomaram a frente, mas logo depois vieram os ingleses, franceses, holandeses. Então, eles empreenderam grandes viagens, foi um período das grandes descobertas, né? Das grandes descobertas do continente. E eles empreenderam essas viagens, resumidamente, por 3 motivos. O primeiro motivo é para encurtar as distâncias em relação ao comércio, a dinâmica de um comércio de natureza intercontinental. Em segundo lugar, pelas questões religiosas, de expansão da fé. Então, aliás, são esses 2 motivos. Então, as grandes navegações são um primeiro ponto de mudança, né? Então, o que acontecia na economia de um lugar passava a repercutir em outras parcelas do planeta. Então, foi um primeiro ponto. Uma outra grande transformação, outra grande descoberta, foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político, que surgiu na Itália do século XIV, mas se consolidou mesmo no século XV, e se estendeu até o século XVII. Então, ele é um renascimento porque quis buscar os valores da antiguidade clássica, lá dos greco-romanos, e gerou uma série de transformações na estrutura da sociedade. Olha só para falar de algumas características do Renascimento. Racionalismo, né? Racionalismo é o único caminho para o conhecimento, é a razão. Experimentalismo, tudo deve ser demonstrado pela ciência, o que não for demonstrado pela ciência é questionado. A verdade passa pela demonstração científica. Individualismo é conhecer a si mesmo, sua personalidade, seus talentos. É a convicção de que os direitos individuais, isso aí vai caminhando para que se tenha consciência de que os direitos individuais estão acima do coletivo. E, finalmente, antropocentrismo. Nós saímos de uma Idade Média, onde o grande paradigma da época era o teocentrismo, Deus que está ao centro de tudo. Agora, o centro de tudo é o homem. Antropocentrismo. O homem é o centro. Agora, uma terceira transformação que surgiu nessa idade moderna é a Revolução Científica. Revolução Científica. Começou no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Então, ele herdou esse espírito crítico da renascentística, que ali começou esse fermento, mas isso foi caminhando cada vez mais e o conhecimento só era considerado correto depois de confirmado pela experiência e pela razão. É o que nós dizemos lá que é o experimentalismo, né? Então, a ciência, que até então, na Idade Média, tinha caminhado junto, atrelada à teologia, se divorcia totalmente. Passa a ser um conhecimento, uma estrutura prática. Um conhecimento prático, provado, confirmado. Então, nós vamos ver que depois isso vai trazer algum problema. Uma quarta transformação, iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual europeu, surgido na França, do século XVII. A principal característica do iluminismo é defender o uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Então, até o século XVIII, o espírito investigativo dos cientistas e filósofos iluministas catapultou a busca pelo conhecimento de uma maneira extraordinária. Foi aí que foram nascendo, né, também com o advento da Revolução Industrial que nós vamos ver, os instrumentos, desenvolvimento de novas máquinas,
instrumentos de navegação, e uma série de coisas. Agora, um próximo passo que decorreu desses, né, grandes navegações, renascimentos, revolução científica, iluminismo, foi uma quinta transformação, a Revolução Industrial. Então, vocês veem como que as coisas foram se encadeando, né, descobertas científicas, luz da razão. A Revolução Industrial é esse conjunto de mudanças que aconteceu nos séculos XVIII e XIX. A particularidade, vamos dizer, principal foi o quê? A substituição do trabalho artesanal, assalariado, pelo uso de máquinas, pelo uso das máquinas. Até o final do século XVIII, isso é importante, até o final do século XVIII, a maioria da população europeia de outros lugares vivia nos campos. A população produzia o que consumia. Então, ela ali era um trabalho bem familiar. Bem familiar. Imagina só, por isso que tinha muitos filhos, era vantagem, né? Então, podia trabalhar no campo e render mais. Então, era uma produção, você consumia o que produzia, e era interessante porque trabalho, família e lazer eram unidos. Você trabalhava junto com a sua família. Então, ao mesmo tempo, tinha um lazer. Quantas vezes ainda existem resquícios hoje, quando se vai fazer as capinas do terreno, se canta. Então, assim, não tinha um horário só para o lazer, um horário só para o trabalho, as coisas eram unidas. E a família estava unida. A Revolução Industrial mexe um pouco, muito nisso. Horário. Não tinha exatamente um horário para trabalhar, né? Alguns estudiosos dizem que quem tinha horário eram os monges nos mosteiros. Tinha horário para levantar, tinha horário para rezar, tinha horário para celebrar, né? Então, o trabalhador, que horário que tinha? O horário que ele levanta é isso mesmo, levanta de madrugada. Se ele não levantasse, não trabalhasse, é a produção dele mesmo, não tinha problema. Guarda isso, o pensamento. Vai precisar daqui a pouco, né? Agora, os estudiosos, eles falam de 3 etapas da Revolução Industrial. 3 etapas. A primeira etapa está marcada entre 1760 e 1860. Esses 100 anos. Ficou limitada à Inglaterra. Então, houve aparecimento de quê? De indústrias de tecido, de fiação, o tear mecânico. Então, foi um primeiro passo, né? Agora, de 1860 a 1900 foi a segunda etapa, é considerado por muitos a segunda etapa da Revolução Industrial. O que aconteceu? Aí não ficou só a Inglaterra, mas também se estendeu a Alemanha, França, Rússia, Itália. O que começou a ser industrializado? Lembra que a ciência estava crescendo, os descobrimentos estavam crescendo, o comércio estava crescendo. Então, aí começaram a aparecer fábricas de aço, o emprego do aço, utilização da energia elétrica, combustível derivado de petróleo, a invenção do motor à explosão, já a locomotiva a vapor já estava acontecendo, desenvolvimento de produtos químicos e outras coisas. Alguns historiadores ainda acrescentam que nos séculos 20 e 21 se deu a terceira etapa da Revolução Industrial. Que etapa seria essa? Computador, fax, engenharia genética, o celular, que são crescimentos tão grandes que eles dizem que essa é a terceira etapa da Revolução Industrial. Convém parar um pouquinho aqui, lembra que eu disse que mais ou menos, como dizem os historiadores, os estudiosos, como era a vida naquele período medieval, a família vivia, a maioria, nos campos, produzia, consumia, é verdade, tinha o senhor feudal, mas pelo menos ele plantava, e ele ficava com parte daquilo que ele plantava. É verdade, tinham pequenas manufaturas, mas o que era uma manufatura no período medieval? Era uma grande tenda, um grande salão, onde tinham muitos artesãos trabalhando manualmente. Trabalhavam em família, as famílias se uniam, lazer, trabalho e família é uma coisa unida. O seu trabalho era muito ligado a ser uma arte
também, né? Observar a natureza, ver os sinais da natureza, os ciclos naturais, o dia que começa, o dia que se põe, né? Isso era muito observado. Então, agora, quando começaram as indústrias, veja bem, primeira coisa, homem versus máquina. Começou a mudar. A mão de obra eram poucos, as máquinas substituem milhares. Quando nasceu essa revolução industrial, nasceram muitas revoltas mesmo, né? Muitos levantes populares destruíam as indústrias por primeiro. Começou um período diferente. O homem versus máquina. É engraçado que o homem foi se maquinificando. Por quê? Agora, perdia-se o contato com a natureza, eram fábricas fechadas, muitas delas teto extremamente baixo, trabalhava 12, 18 ou 20 horas por dia. Era um trabalho repetitivo. Tem até um filme de Charlie Chaplin, esqueci o nome, não sei se é um homem moderno, não vou lembrar. Ele trabalha numa fábrica, sabe? Então é muito divertido, vale a pena ver. Retrata um pouco esse período, é aquele esforço repetitivo, mecânico, sem graça. Segundo, lembra que eu falei que era família, lazer e trabalho, agora é tudo divorciado. O filme chama Tempos Modernos. Tempos Modernos, olha aí na internet, você acha. Então, família, lazer e trabalho se divorciaram. Tem uma hora para trabalhar, quase nada para a família e quase nada para o lazer. Então, tem que inventar o tempo que tem para divertir. Eu separei, houve um rompimento assim com o natural, houve um rompimento com a família. Muitas famílias vão trabalhar, mas a maioria não. E foi um período difícil. E, finalmente, os horários. Né? Lembra que eu falei do horário? Agora não, você tem horário para levantar, você tem horário para pegar serviço, para bater o cartão, você tem horário para almoçar, você tem horário para acabar, e daí nunca mais para o teu horário, né? Tem horário para ligar a live, e tem horário para não sei o que amanhã, e tem horário, e tá assim. Não estou falando que é bom ou ruim por enquanto, só estou dizendo o que aconteceu para entender depois. Então, é alguma das consequências. E, finalmente, nós chegamos a uma outra revolução, uma outra transformação. Lembra de tudo isso que passou, né? Grandes navegações, Renascimento, Iluminismo, Revolução Científica, Revolução Industrial. Agora nós chegamos na Revolução Sexual. É claro, né? Mexeu no ser humano inteiro. Finalmente chegou na Revolução Sexual. Também os estudiosos, historiadores, estudiosos da área dizem que houve dois momentos de revolução sexual. Então, diante de todas as descobertas, diante do Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Científica, todas são causas. Tudo vai causando alguma consequência, né? O que houve entre a intimidade homem e mulher? Olha, vamos dizer primeiro que, até hoje, o mundo que nós vivemos, ele tem uma certa consequência, uma certa base muito forte no iluminismo, né? A superioridade da razão, a primazia da consciência individual e a noção de que as leis da natureza governam o mundo. São pilares de uma visão moderna. Então, olha só, a revolução sexual, melhor para entender, né? Às vezes essa palavra não é muito boa, mas vamos dizer, uma liberação sexual. É uma perspectiva social que desafiou, então, todos os códigos tradicionais que vinham de antes, né? Religiosos, então, que estavam relacionados à sexualidade humana e ao relacionamento interpessoal. Então, é essa área aqui, relacionamento homem-mulher e relacionamento entre indivíduos. Por volta de 1700, princípio do século XVIII, por volta de 1700, começou a circular uma tese, que vem de todo esse conjunto de transformações. A tese é de que todos os animais precisam naturalmente do sexo.
Então, o sexo, ele faz parte da integridade da vida do animal, então todos têm que ter direito livre a ele. Então, a ideia primeiro começou aí. Então, o sexo é necessário para todos. Porque até então, vivendo essa era aí, plena era vitoriana, havia muito assim uma certa repressão do sexo mesmo. Mas, então é necessário. Só que o que é mais engraçado é porque para os homens é extremamente necessário. Para as mulheres não, a mulher precisa menos, então ela pode ficar casta. Agora os homens não, os homens têm liberdade, as mulheres nem tanto. Vocês viram como começou essa história da liberação sexual, né? Mas, e então, nesse mesmo período de 1700, início do século XVIII, alguns estudiosos dizem que libertinos e prostitutas que tiveram um grande papel nesse meio, porque eles começaram a fazer protesto nas ruas de Londres, em plena era vitoriana, protestando nas ruas de Londres, lutando pela liberdade sexual, o direito de tal. É interessante que, olha só, em 1650, 50 anos antes disso, 1% das crianças inglesas nasciam fora do casamento. Isso foi interessante. Em 1650, 1%, olha a estatística, 1% das crianças inglesas nasciam fora do casamento. Em 1800, 50 anos depois dessas teses de liberação sexual, que teriam nascido em conquista de libertinos, prostitutas e outros intelectuais, em 1850, 20% das crianças nasciam fora do casamento. Então aí está os germes da liberação sexual, quer dizer, em plena era vitoriana. Mas, falando praticamente, os historiadores definem a primeira revolução sexual ou liberação sexual entre 1870 e 1910. Então, a moral vitoriana perdeu apelo universal. Quando eu falo vitoriana, a Rainha Vitória. Vou entrar em detalhe aqui, né, não sou muito historiador, mas só esses dados aqui para nós bastam. Agora, a moral vitoriana perdeu o apelo universal, mas a sociedade não se tornou permissiva ainda. Essa foi a primeira revolução sexual. Agora, nos anos 1960 e 1970, muitos aí lembram desse período, né? Da televisão, do estoque, dos hippies, e tudo mais. Começou, sim, o fenômeno que depois tomou o nome de revolução sexual. É chamada segunda liberação sexual. E o fato ocorreu em todo o mundo ocidental, nos anos 60 e 70. Então surgiram totalmente novos códigos de comportamento sexual. Aí sim, extrapolou a primeira revolução, né? Então foi uma abertura em todos os campos. Essa expressão revolução sexual nasceu em 1910. Nasceu em 1910. É interessante que muitas vezes é atribuída a Freud. É atribuída a Freud uma influência nessa questão. Os estudos de Freud teriam influenciado nessa questão, para alguns estudiosos, da Revolução Sexual de 1900, a partir de 1900, né? Mas, apesar de que, na própria obra de Freud, ele chega a dizer que todo ato sexual cujo propósito não fosse reprodutivo seria uma perversão. Então, mas no final dos anos 70 e dos anos 80, olha o que aconteceu. A liberdade sexual, então, conquistada, eu tinha conquistado. Você lembra das fotos ou vídeos, vi na TV, né? Pessoas andando nuas nas praias, em praça pública, tendo relações sexuais em público, em todos os lugares. Então, agora, aconteceu em 1970 e 1980 que o grande capital começou a ter a sua atenção chamada para isso, ele começou a lucrar em cima dessa liberdade sexual. Então, aí que nasceu a pornografia pública
e aquela que foi dizendo assim, pornografia hardcore, caminhou para a pornografia virtual. Em outras palavras, a liberdade, a liberdade sexual, uma vez conquistada, usada como bem de consumo. Como bem de consumo. Então, olha só. Olha que interessante. Nesse ponto que nós chegamos, nós podemos perguntar o seguinte: o que são João Paulo II? Ele viu no seu tempo. Nasceu em 18 de maio de 1920. Todas essas transformações já estavam latentes, né? Algumas não alcançaram sua plenitude, mas ele viu isso acontecer passo por passo. Desde que ele se ordenou padre em 1946, pós Segunda Grande Guerra Mundial, né? E foi ali a Cracóvia ali, a Polônia sofreu muito nesse período, e eles também. Nós podemos dizer que, consequência de tudo isso que João Paulo II viu, olha, lembra aquela obra que eu falei, que ele escreveu? Aliás, eu notei que Amor e Responsabilidade. Lá ele critica duramente duas coisas. Primeiro, utilitarismo, que nasceu desse período. Então, começou essa questão, tudo é prático, tudo tem uma questão prática. Então, ele questiona, porque levou-se o utilitarismo para o relacionamento humano. E o que é utilitarismo? É a utilidade da ação. Tudo que dá prazer e exclui a dor é útil. Então, colocar a pessoa nesse meio. Quer dizer que a outra pessoa é um instrumento para o meu prazer, para a minha utilidade. Ele questiona isso duramente. Então, esse utilitarismo, consequência de tantas coisas que aconteceram, ele critica desde 1960. Relativismo. Ele já foi vendo aquela tendência de relativizar tudo, relativizava o pecado, relativizava a virtude, relativizava a verdade, tudo foi sendo relativizado, cada um tinha a sua própria verdade. Ele criticava isso. Agora, de uma maneira mais concreta, nós podemos dizer o seguinte: quais os desafios que São João Paulo II assumiu no seu pontificado? E que também que o levaram a escrever essas 133 catequeses, que foram chamadas depois Teologia do Corpo. Primeiro, dualismo. Dualismo, corpo e alma. Veja bem, nós diferenciamos dualismo de dualidade. Nós somos corpo e alma. Unidos, não misturados, unidos, amalgamados, né? Unidos. É tanto que a alma é para o corpo é para a alma. O corpo é a forma da alma, a alma é a essência, a substância mesmo daquilo que nós somos. Então, estão unidos, um precisa do outro, é tanto que após a morte haverá ressurreição, a alma vai voltar a se unir ao corpo. Mas começou-se a difundir no meio do cristianismo, no meio do catolicismo, aquela visão dualista. Quer dizer, o corpo é mau e a alma é boa. Então, nós temos que libertar a alma do corpo, que é uma miséria. Isso que é a salvação. Isso nunca foi católico. Nunca foi cristão. A igreja nunca defendeu isso. Quando eu falo igreja, gente, é difícil porque, vamos dizer, pode até ter havido um ou outro personagem que falou em nome da igreja, na época que queimava as bruxas lá, por exemplo. Não era exatamente toda a igreja oficial que fazia isso. Mas lembra que a distância, a dificuldade de comunicação, até que a igreja oficial sabia disso e mandava uma recomendação, demorava. Mas, então, pode ser que um ou outro tenha falado algum erro. Mas a igreja, o cristianismo, sempre defendeu essa beleza do corpo e da alma. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Então, ele lutou contra o dualismo. Segundo, a concepção de liberdade que foi sendo formulada ou maculada ao longo dos séculos das transformações. O que é ser livre? Resumindo, ser livre é desobedecer.
Até hoje. Quem é livre? Quem desobedece? Eu vivo vendo isso de todo lado, na verdade. Atendo um tantão de pessoas. Meu corpo, minhas regras. Regra nasceu para ser quebrada. Você que é do antigo, abre espaço para o novo passar. Vejo isso o dia inteiro. O dia inteiro eu escuto isso. Não é que o novo é ruim, não. Mas por que aquilo que veio é ruim? Nem sabe, nem conhece. Então, a concepção de liberdade, ó, desobedecer, e tem muitas opções. O que é ser livre? Eu tenho centenas de opções e posso tomar qualquer uma delas, porque isso eu sou livre. Acaba que você tem centenas de milhares de opções para tomar, não toma quase nenhuma, e a que toma você se arrepende, que não se conhece, não sabe o que vai fazer. Então, duramente ele questionou esse conceito de liberdade. Terceiro, ideologias revolucionárias totalitárias. Aqui é um ponto, eu não vou render muito aqui, porque isso aqui, para falar desse tema, eu vou lhe contar, mas até hoje o Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, é duramente criticado por causa disso. Alguns falam que foi o pontificado do terror, onde ele massacrou aqueles que eram adeptos do comunismo, teologia da libertação e etc. Vamos dizer o seguinte, realmente, ele atacou as ideologias revolucionárias totalitárias. E dentre elas ele foi um grande, vamos dizer assim, pregador contra o comunismo. Contra o comunismo, né? Regimes totalitários. Não é que, quando se fala nisso, resumindo muito simploriamente, depois isso merece até uma live só para isso, para quem é mais especialista que eu. Mas o que se faz para chegar no comunismo? Não é o comunismo bíblico. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, né? A música, né? Deus espera que o dom de cada um se reparta com amor no dia a dia. Atos dos Apóstolos 2:42 é isso, né? Isso é belo. Mas o que essas ideologias revolucionárias totalitárias fazem para chegar lá? Nós podemos elencar uma série de coisas que já começaram no tempo de João Paulo II. Por exemplo, legalização do aborto, eutanásia, casamento entre homoafetivos, né, homossexuais, e veio transformar a ideologia do gênero, controle populacional. Quando surgiu a indústria, começou camisinha, preservativo, aí o sexo liberou mesmo, né, que já não era perigo, já não tinha tanto perigo de engravidar. A pílula, o anticoncepcional, são marcas da revolução sexual. É bom lembrar aqui. Então, ele bateu de frente contra as ideologias revolucionárias totalitárias, todas elas. Por quê? Segundo ele, ferem a dignidade da pessoa humana, ferem a dignidade da sua natureza, da sua essência, das famílias. Eu preciso desconstruir tudo aquilo que veio erguido há 23 séculos. Há 23 séculos, desde a filosofia grega, romana, para chegar num ponto em que eu vou combater os próprios antagonistas, as ideologias totalitárias, para ver se elas funcionam. E, por fim, ele também bateu de frente com o quê? Religiões ou seitas muito práticas. Hoje nós vivemos isso aí um montão. E muitos querem transformar a nossa igreja nisso. O que é uma religião prática? Primeiro, é uma que eu tenho todo o bem-estar, eu me sinto bem. Segundo, eu me sinto espiritualizado. Sem ter regra. Não tem regra. Não tem norma. Eu obtenho realizações pessoais sem ter que fazer nada. Eu não tenho obrigações. Funciona como eu quero. Do jeito que eu quero. É uma espiritualidade difusa. Sabe o que é visão difusa? Visão difusa é aquela que é motorista, né? Eu estou olhando para frente, mas eu olho o retrovisor do centro, da esquerda e da direita. De vez em quando eu ainda viro assim para trás para dar ré. Eu estou olhando tudo ao mesmo tempo. Essa espiritualidade difusa que não tem rumo. Então, essa salada mista. João Paulo II combateu isso. Então, além de tantas razões pelas quais ele escreveu a teologia do corpo, nós podemos citar isso, né? Isso que eu acabo de vos dizer. Isso são, dentre as razões,
as grandes razões, né, as principais razões pelas quais ele empreendeu essa jornada. Sabe por quê? Porque de todas as obras, cartas, encíclicas, nesses 27 anos de pontificado, sem contar os 80, 70 e poucos anos de vida, ele buscou trabalhar a visão integradora do ser humano. E era contra tudo aquilo que reduzia essa visão. Lembra que ele tinha a perspectiva de 3 fontes, né? Lembrei de Hegel, né? Que falava que a verdade, ela vem dessas 3 fontes, né? Arte, razão e, de certa forma, a fé. Então, essa é quase uma formação íntegra, liberal, como se diz. Mas então, João Paulo II, ele via o ser humano assim inteiro. Não se pode divorciar o corpo da alma. Não se pode mecanizar o ser humano. Então, eu quis passar por essa perspectiva, por esses aspectos históricos, mesmo que rapidamente, nessa primeira fase aqui das nossas lives, né, para chegar nesse ponto. Então, como que está hoje? Eu falei da época de João Paulo II, muita coisa mudou, não. Agora piorou um pouquinho, tá? Mudou, piorou um pouquinho. Olha só, lembra que eu não julguei como certo, como errado, história é história. História é história. Então, todos os avanços que tiveram, eles têm o potencial de mudar a vida humana para melhor, as distâncias foram encurtadas. Vocês não sabem a comparação entre a época da peste negra, da época desse vírus aí, se ele é tão ruim quando dizem, talvez teria sido pior do que a peste negra. Mas hoje as distâncias são encurtadas, a tecnologia está grande. Só que isso trouxe uma consciência para a visão de homem, a visão de humano. Então, olha só, como que está nos nossos dias? O que é o corpo pós-moderno? Tem hora que eu acho que nem pós-moderno é não, tá? A gente é ultramoderno. Alguém me falou que é uma sociedade líquida, tudo escapa pelas mãos, assim, não tem como você pegar água, né? Ela escapa. Então, a hora que você tem o conhecimento, ele já escapou. Então, quem hoje está falando assim, ó, isso é retrógrado, isso é coisa de gente do passado, amanhã ele já está entre os retrógrados do passado. Impressionante a velocidade. Mas olha só, qual que é a visão do corpo e a visão humana do nosso pós-moderno? Primeiro, o corpo é um lugar de se investir. Engraçado que houve muito tempo que o corpo era considerado objeto. Agora o corpo é considerado o sujeito, o corpo. Muitas vezes um corpo sem a alma, só o corpo. Então, ó, eu vou investir nele para obter mais prazer, por 2 funções. Eu invisto no corpo para obter mais prazer e aumentar o poder de estimulação social, que eu preciso disso. É o mundo da imagem. Como que eu me apresento? O corpo é belo, eu gosto do que eu vejo no espelho, as pessoas gostam, isso chega no exagero, é um problema. Então, é o lugar de investimento. E que mediado pela indústria de consumo, por um padrão estético. Impressionante. Quem já viu minhas missas deve ter rido muito, porque eu falo lá, você parecia um cara famoso. Se eu sair na rua com rapar a cabeça toda, um tufo de cabelo, tu não vai rir. Mas se for um cara famoso, uma semana depois, todo mundo está cortando o cabelo igual. Então ninguém sabe exatamente o que quer. Então é o padrão estético, trabalhado, imposto, manipulado. Eu invisto no corpo próteses, tem próteses genéticas, cirurgia, nós estamos a criação do ciborgue, meio homem, meio máquina, clonagem, intervenções da engenharia biomolecular, novas técnicas cirúrgicas. Isso gerou uma crise no fundamento da cultura e da personalidade. Chegou a tal ponto que eu sou homem. Eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu posso ir lá e posso mudar tudo. Cirurgia simples, não é complicada não. E eu posso transformar meu corpo para ser parecido com o corpo feminino, igual não vai ser não, mas pode ser parecido. Ou o corpo feminino pode ser parecido com o masculino. Qual que é o problema disso?
Na teologia do corpo, o Papa vai trabalhar isso. Bom, segundo, nós vivemos o capitalismo de superprodução, não é o capitalismo tal qual nasceu, o capitalismo tardio. Olha só, no capitalismo do início, ainda vivia a disciplina, o ascetismo, e o corpo e a produção. E o capitalismo tardio, ele traz o quê? Hedonismo, desejo e divertimento. Hedonismo é prazer pelo prazer. Não tem objetivo nenhum. O objetivo é sentir prazer. Tudo isso é mediado pelo capitalismo, pelas indústrias, pelo mercado. O mercado se tornou, apesar de o paradigma ainda ser o antropocentrismo, eu acho que o paradigma, não sei, devia ser o mercadocentrismo, porque é ele que manda em todas as coisas. O que o mercado lança na figura dos detentores de poder, a população obedece. Fragmentação. Fragmentação. Nós somos todos cortados em pedaços, e cada pedaço tem um sentido, cada pedaço tem um propósito, tem alguém que vai investir nele, na publicidade, tem um avanço na medicina que vai transformar cada pedaço desse num potencial alvo de consumo e tratamento. Não gostou de seu nariz, não? Tem lá o especialista em cirurgia plástica do nariz. Não gostou do seu pé, não? Você pode até cortar ele para o outro. Entende? Não é que a coisa é mais assim, onde vai chegar isso? Aparência sem realidade. É do nosso tempo. Eu sempre cito, eu morei em Belo Horizonte durante 14 anos, né? 7 como seminarista, 7 como reitor, e morava perto da Feira Coberta para Deus tá, quem mora lá sabe, o que já passou por lá sabe o que eu estou falando. Lá no alto do telhado sempre está escrito assim, não sei se tiraram, tem muito tempo que eu não vou lá. Não faça da sua vida um rascunho, você não vai ter tempo de passar limpo. Eu falei, fantástico, eu não sei como que subiram lá para pichar, não, mas eu gostei. Quem para no semáforo da Pará de Minas, ou para Eustáquio, Pará de Minas, aliás, ele enxerga isso logo de frente. Nós vimos um teatro. Você é um dentro de casa, você é outro no seu trabalho, você é outro lá no boteco, no barzinho, você é outro quando está andando pela rua. Em cada lugar você tem que ter uma oportunidade, você tem que ser um. Você nem sabe mais quem é você mesmo, você já confundiu o papel com o ator. Quem disse que a vida pode ser um palco? Já ouviu isso, né? A vida é um palco e você é um ator, atue. Se eu for sugerir um filminho, aproveite que vocês estão em casa, assista uma animação chamada Rango. Ela é assim bem engraçada, é um camaleão que vive umas aventuras. Assista Rango. E ao que você assistir, você faça essa pergunta assim: qual é a minha história? Você vai ver que aquilo ali é fantástico, aquele filminho, né? É uma aparência sem realidade. Tudo mascarado. É um corpo que eu escondo detalhes e mostro outros. Eu vou usar aquilo que é um potencial do meu corpo para gerar um bem. Eu me transformo em mercadoria. Objeto virtual. Para quem conhece o mundo dos games, existe o avatar. Muitos games são assim. Você abre o jogo, você constrói o seu personagem. Você monta. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser troll, pode ser cavalo, um monte de coisa. Lá você vai ser o que você quer. Você mexe cabelo, cor, olhos, do jeito que você quer. Qual é o problema disso? Não, alguns passam horas. Tem pessoas que já vivem o dia inteiro. Eu não aceito mais minha vida. Então eu corro para casa e entro no mundo virtual, que lá eu sou o que eu quero ser. Que é algo totalmente despido de realidade. Então nós virtualizamos o nosso próprio corpo. Tá? Um outro aspecto. O computador. O computador agora já não é um instrumento que ajuda no estudo, no descobrimento das coisas relativas ao corpo, aos seus problemas. O computador é produtor de biomateriais. Então, ele produz o corpo. E é ele que processa as experiências humanas de tal forma que
houve essa simbiose corpo-máquina. E o corpo todo é visto como máquina, já não é de hoje, né? Desde o cientificismo lá, você vai ver essa questão, né? Ah, você é muito violento, é porque tem um excesso de serotonina no seu corpo. Então, tudo é explicado maquinalmente. E, na verdade, é um pós-humanismo. O que é o pós-humanismo? O corpo humano é relegado a um segundo plano, mas é elevado a primeiro plano o quê? A substituição dele por máquinas inteligentes. É um sonho. Por exemplo, eu vou transferir minha consciência para um corpo artificial que nunca morre. Tem muitos filmes, a Netflix mesmo recentemente lançou um. O cara consegue clonar os corpos e vai transferindo a consciência dele para os outros. Como que transfere? A consciência é só um processo bioquímico. Eu copio aquela bioquímica e põe no teu corpo e tudo funciona. Então, olha só, é o que nós vivemos, mais ou menos. Mais ou menos, a cada dia é algo novo. Então, pessoal, isso nos mostra o quê? Nos mostra por que São João Paulo II escreveu 133 catequeses e para falar a verdade, ele começou esse trabalho no dia 5 de setembro de 1979. Desde 1870, parece que foi Pio IX que criou as audiências gerais nas quartas-feiras. Ele retomou isso e de 5 de setembro de 79 até 28 de novembro de 84, ele trabalhou o mesmo tema, que veio a ser chamado depois Teologia do Corpo. E é interessante você ver, ele dividiu, as obras dele foram divididas em 6 grandes ciclos. Olha que interessante, eu vou pegar o livro aqui só para ler para vocês, olha. Ele começa o primeiro ciclo com o seguinte título: O Princípio, a unidade originária do homem e da mulher. E aí ele vai trabalhar praticamente 23 catequeses. Segundo ciclo, o coração que se rende. Terceiro ciclo, a ressurreição da carne. Quarto ciclo, a virgindade cristã. Quinto ciclo, o matrimônio cristão. E, finalmente, sexto ciclo, amor e fecundidade. Olha que interessante. Parafraseando o primeiro capítulo do Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, no sexto dia ele fez o homem. Então ele termina no sexto ciclo com amor e fecundidade. E então esses são as principais considerações e aspectos históricos. Quer dizer, essa série de descobertas, de transformações, nos trouxeram até onde nós estamos. E não é que as transformações são ruins. Foi isso que eu disse. Mas o que foi feito delas? Às vezes, eu confesso para vocês, sou eu falando, tá? Que quando eu escuto assim, é evolução natural, o mundo é mais assim, as coisas são assim, parece que o mundo é um ser vivo, parece que ele se molda sozinho, parece que ele que vai escolhendo o que vai acontecer. Uma coisa sempre me incomoda. Isso é um processo natural mesmo? Ou não? É claro que o ser humano é inteligente, ele vai crescendo e vai desenvolvendo. Agora, será que não tem alguém, ou algum sistema, usando das transformações a seu prazer? Quando eu escuto assim, mas isso não é mais assim, o mundo mudou. O que está por trás da mudança? Quem que são os avatares da mudança? Ela trouxe um bem? Porque o que o João Paulo II está fazendo neste livro é exatamente isso. Olha, não vamos julgar as transformações, as descobertas. No próximo mês, nós vamos trabalhar a teologia do corpo, aspectos filosóficos. Vai ser mais profundo. Muitas
essas mudanças de paradigma de pensamento nascem nas filosofias. Então, qual a consequência disso? Qual a consequência dessas transformações? Nós vimos que eu falei aqui as consequências hoje. Mas e aí? Eu posso fazer alguma coisa? Eu não vou voltar a ser como antes, ninguém está falando isso. O Papa não queria isso. Eu não vou voltar à era pré-histórica. Tem como voltar atrás. Mas o que eu posso fazer? O que é o corpo mesmo? Você perguntou isso? É tão automático que nem pergunta, né? O que é meu corpo? Quem sou eu? Qual que é a minha história? O que é ser humano mesmo? Alguém já te falou isso? O que é ser humano? O que é ser gente? Você aprendeu na prática, não foi? Hoje, o negócio é assim, rapaz, eu sou um cara prático. Eu sou um cara prático. Esse negócio de cara prático surgiu e ninguém mais olha. Nós fizemos há pouco tempo uma live com o doutor Álvaro, Deus abençoe, sobre a vida intelectual. E muita gente ficou falando, não, padre, eu sou um cara prático. Tem nada de vida intelectual de estudo. Você vai ser prático transformar o quê se você não sabe de nada? Você não conhece nada. Joga 23 séculos, desde a filosofia grega até hoje, fora, como se não fosse nada, e começa tudo do zero. Isso quer ser prático. Infelizmente, no Brasil, nós temos esse dilema, né? Falar de intelectualidade apanha. Quem vai pôr feijão na panela? E quem vai cuidar das crianças em casa? É claro, isso é essencial. E a educação, o que é? Você é educado para fazer alguma coisa. Você vai para a escola, você vai para a faculdade porque você quer uma profissão. Vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico. Raros, poucos, entram no campo da filosofia. A própria filosofia está contaminada nas faculdades. A teologia está deixando de ser teologia, está virando ciência da religião. A teologia pressupõe a fé. Pressupõe que você creia, que você tenha essa base. Ciência e religião, não. É um estudo sobre o fenômeno da religião no mundo. Então, qual a consequência disso tudo? Então, nessa terceira parte, eu vou retomar um pouco assim, aquilo que são os aspectos de introdução para a teologia do corpo, só para entender qual que é a estrutura básica desse edifício que João Paulo II escreve, que ele propõe. Lembra que o objetivo de uma live, de uma formação, de uma catequese é levar a pensar. Quando eu levo para você essa informação, quando essa informação chega na sua percepção, ela vai entrar em contato com sua interioridade. Isso vai gerar um componente novo. Em cima disso, você é capaz de fazer escolhas, de escolher caminhos diferentes. Não de voltar a ser na era medieval, todo mundo viver no campo, mas encontrar no meio dessa turbulência um caminho a seguir. O que é o ser humano? O que é o corpo? Quem sou eu? Então, tudo bem. Eu vou começar a ler para vocês um trecho de um parágrafo tirado da catequese 19. Olha só, vou ler para você na íntegra, tá? Não vou ler o parágrafo todo, porque ele é grande, mas olha, dá para entender o que o João Paulo II queria. Na criação, antes do pecado original, o homem se constitui como que um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mistério invisível, oculto em Deus desde a eternidade. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto, desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. Esse parágrafo, ele é de maneira extraordinária. Olha só, isso aqui que está sendo dito é dito da igreja cristã, católica, apostólica, romana, desde os seus fundamentos. E herdou-se isso do judaísmo.
do judaísmo. Quer dizer, o corpo foi querido por Deus, ele não é mau. É a unidade de corpo e alma. A salvação passa pelo corpo, não só pela alma. E só para fazer alguns caminhos. Olha, desde o princípio, isso é próprio da nossa igreja, da igreja cristã, o judaísmo nos mostra isso, nós somos herdeiros. É Deus que teve a iniciativa. Ele que falou por primeiro. Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar. É uma terra lá onde corre leite e mel. Abraão estava lá. Tinha umas centenas, se não milhares de deuses. Abraão ouviu a voz de um que não era nenhum daqueles. E ele obedeceu. E Deus tomou iniciativa. A iniciativa é dele. O que é interessante nisso? Aqui aparece um termo que você nunca pode tirar da nossa igreja cristã católica apostólica romana: revelação. Revelar é o quê? Imagina a noiva, quando ela ergue o véu, ela se revela, ela se mostra. Então, Deus, ele vem se mostrando, ele vem comunicando ao longo dos séculos. Então, ele tomou iniciativa. Nós já fomos criados, corpo e alma, com necessidade. Nós viemos dele. Só para lembrar um pouco. Olha só, eu não sou versado em hebraico, não, mas é um dos idiomas que eu gosto, amo muito estudar. Só não estudo mais por causa de tempo e por causa de alguns elementos que precisa, né? Mas, olha só, está escrito lá no livro do Gênesis: no princípio Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele um hálito de vida, o capítulo 2 do Gênesis. Quer dizer, Adamar moldou do pó da terra e soprou um hálito de vida e se tornou um ser vivente. E o mesmo capítulo diz que Deus moldou todos os animais do pó da terra, mas soprou o hálito de vida só no homem. Então, o homem e a mulher carregam algo que nenhum dos animais, nada na natureza carrega. Não sei se existe extraterrestre, e se os ETs estão lá, são assim, mas não tem prova de nada disso. Então, até hoje que eu sei, somos nós. Então, nós temos dentro do universo, independente de existir outras vidas ou não, um papel que é único e exclusivo do ser humano. O primeiro capítulo do Gênesis diz: nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E nenhuma outra criatura só o humano. Somos o humano. Então, Adamar do pó da terra tem uma dualidade, corpo e alma, matéria e alma que é espiritual, que não é material. A alma não é só a mente. A alma não é só essa psique no sentido de mente. É alma no sentido espiritual de criado por Deus. E o Papa vai defender isso. Fazer uma criação de Deus. Então, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus e não é possível reduzir o homem ao mundo. Aqui na teologia do corpo aparece: não é possível a nós procurar esperança só no mundo. O mundo tudo passa. A estrela está lá, mas ela vai passar. O sol está aqui, mas ele vai passar. Tudo passa, tudo se transforma. Mas há algo em nós que permanece. E lá no seu interior, diz a catequese aqui do Papa, lá no seu interior algo clama por esse continuar. Algo sabe disso. Você acha que o cachorro, o gato, a galinha, estão preocupados? Eles têm noção de que eles nasceram, eles vão morrer? Não. Eles só vivem um instinto. Quem tem isso somos nós. Fomos feitos em mais semelhança de Deus. Então, não é essa visão mecanicista. Então, o ser humano carrega uma vocação, um chamado de Deus. E esse chamado só se realiza numa doação integral de si mesmo, uma doação integral de si mesmo. É o que nós chamamos de amor. E o Papa trabalha aqui as dimensões do amor de uma maneira extremamente profunda. Então, Deus tem essa pedagogia. Ele fala ao homem, ele se revela tirar o véu, aonde o homem está, ele faz uma aliança com ele, ele fala naquela linguagem, naquela cultura. Né? Você lê a Bíblia é uma linguagem própria daquela época, uma cultura própria daquela época. Dentro dessa cultura, dentro dessa linguagem está a palavra, a Torá, né?
a revelação de Deus. Isso para os judeus para o judeu é muito sagrado e para nós também. É uma revelação. Isso quer dizer que não foi um construto, né? Estão aqui com a versão da Ave Maria. Isso aqui não foi literatura inventada da cabeça de alguém. Não é. Existe gêneros literários, sim, porque foi um ser humano que escreveu. Mas é palavra de Deus inspirada, entende? Então, é assim que começou. Deus fala pelos patriarcas, Deus toca, conduz pelos profetas, até que chegou a plenitude do tempo. E a partir daí, que tudo se transforma. Existe um antes e um depois. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. E o Verbo se fez carne. O Verbo, o Logos, a sabedoria divina, Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Antes da sua encarnação, o Espírito, como Pai e como Espírito Santo. Por ele todas as coisas foram criadas, e nada que existe, existe sem ter sido criada por ele. Se encarna. E depois que se encarna, ele continua sendo Verbo encarnado. Continua sendo Logos, o Senhor da matéria, o Senhor do universo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Entende? Que ele é Deus. Então, agora, presta atenção nisso. O Verbo se fez carne. Já cansou de ouvir isso, né? Já prestou atenção? Quando você adora Jesus, você está adorando o quê? O Espírito? Não. A alma? Não. O corpo? Não, você está adorando os três. Ele é corpo, alma e espírito. E depois que ressuscitou, continuou sendo corpo, alma e espírito. Corpo, alma e divindade. Espírito como divindade, né? Corpo, alma e divindade. É a expressão mais correta. Você está adorando só a divindade? Você está adorando só o corpo ou a alma? Não, você está adorando a divindade e a humanidade de Jesus. Então, a missão de Jesus é extremamente corpórea. Por isso que se chama, deram esse nome para o trabalho final, Teologia do Corpo. Olha só, depois que o anjo anunciou a Maria, o Verbo se fez carne. No ventre de Maria, o Verbo, a segunda pessoa divina, se uniu hipostaticamente a um corpo e uma alma. Se fez homem, nunca mais deixou de ser humano. Isso é corpóreo. Então, nós temos a anunciação, a encarnação de Jesus. Lembra que quando ele agia, ele tocava, ele cuspia no chão, fazia lama com a saliva, abria os olhos ao cego. A hemorroísta tocou nas vestes dele. Ele tocava, ele abraçava, e era ao mesmo tempo Deus tocando e abraçando. É uma missão corpórea. Então o Papa está lembrando que nós não somos espiritualistas no sentido de que a salvação é o quê? Voltar a ser alma, espírito e ir para uma cidade espiritual. Não, nunca foi assim. Nós nunca dizemos isso em 2000 anos. Os apóstolos nunca disseram isso. Talvez ao da igreja. Bom, então a missão de Jesus é marcada com forte corporeidade. Podemos dizer que ele é um sacramento vivo, um instrumento encarnado. Então, o que nós queremos é vida segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito e não conforme a carne, não é de São Paulo. Isso não quer dizer que nós vamos julgar o corpo fora. Não. Nós queremos viver segundo o Espírito, um corpo espiritualizado, um espírito corporificado, dizia João Paulo II aqui na obra. Né? Então, em Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, Deus ganhou um rosto. Deus ganhou um corpo. Ele mostrou-se fisicamente, lembra, dialogando com Filipe, não é? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra que Jesus falou com ele? Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, como assim mostra-nos o Pai? Você não sabe que eu e o Pai somos um? Olha o mistério da Trindade. Como assim mostra-nos o Pai? Estou aqui. É o Filho, o Verbo que está encarnado, mas a união é profunda entre o Pai e o Espírito Santo. É uma substância, é um Deus só.
Não vai tentar entender a Trindade, não, tá? Santo Agostinho já tentou entender cientificamente a Trindade. Aí ele teve, acho que a visão foi um sonho, não foi? Não lembro direito. Foi um sonho que ele viu um menino buscando água assim com a mão no mar e jogando buraquinho. Dezenas de vezes. Aí Agostinho perguntou: o que você está fazendo, menino? Aí eu quero colocar a água do mar toda dentro desse buraquinho. Impossível. Isso é impossível, não tem como. A menina respondeu: Agostinho, é mais fácil eu colocar o mar todo dentro do buraquinho que eu sei entender Deus. Não é entender, é acolher. Quando nós dizemos na missa, eis o mistério da fé, é para você entrar, não é você entender o mistério, não. Entra, participa, creia, é o Espírito Santo que vai te dar o entendimento necessário. Então, e olha que interessante, preste atenção nisso. O verbo se fez carne. Então, a missão de Jesus passa por uma corporeidade. Quando nós oramos, nós estamos em diálogo, união com Jesus e com o Pai e com o Espírito Santo. Nós falamos, né, com Jesus, nós dialogamos com Deus, oração e diálogo. Isso quer dizer que na oração eu me coloco diante do verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então eu posso dizer que a oração é a mais perfeita função corporal. Porque na oração eu vou entender minhas próprias funções biológicas. Eu vou olhar para Jesus. A impressão que eu tenho é que quando se diz na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já estava no coração eterno de Deus o verbo encarnado. Porque nós somos feitos em imagem e semelhança dele. Não é ele que foi feito em imagem e semelhança nossa, entende? Então, quando você reza, quando você se apresenta diante de Jesus na igreja, é possível restaurar a originalidade daquilo que o humano deve ser, deveria ser, aquilo que o corpo deve ser. Então, ninguém sabe o que é o seu corpo até você orar. Agora, olha só, nas Sagradas Escrituras, o Papa vai citar algumas coisas aqui, existe uma experiência corpórea com Deus. Antes do verbo se fazer carne, olha só, Jacó, por exemplo. Jacó, em Gênesis, capítulo 28, versículo 16, Jacó deita lá no deserto, deita numa pedra, e ele tem um sonho com uma escada. Ele vê uma escada que toca o céu e a terra e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele tem isso? Antes de tocar no céu, a escada encosta no chão, na terra. Quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo, né, a matéria, faz parte. Deus já disse assim, olha, vocês não são um grupo de alma coitada, aprisionado num corpo, né? Foge dessa compreensão, tá? Não existe. Não é cristão católico. É porque nós gostamos de fazer salada mista. Na linguagem dos mineirinhos, né? Mexidão. Sabe o que é mexidão, né? Chega, você chega do serviço. Eu tinha um parente meu que assim, chega meia-noite do serviço, punha 4 cebolas cortadas no meio, 200 gramas de bacon, 3 colheres de banha, pimenta com feijão, mexe tudo, come, vai dormir. Nós gostamos de fazer mexidão. Lembra da religião ultramoderna, né? Pega um pedaço daquilo que gosta e faz a sua. Não, não, não. Então, e essas religiões, ou seitas, vamos dizer assim, que eu respeito as religiões, tá? Não tô falando mal. Só estou dizendo que o cristianismo tem uma direção, não é uma religião difusa, não é espiritualidade difusa que vai para todo canto. O verbo fez carne. Pronto. São João dizia, primeira carta a João, né? Quem nega que o verbo se fez carne é o anticristo. Não é de Deus. Fala para mim, em várias seitas religiões, ou eles falam que Jesus é só um homem, ou ele é só um espírito, uma alma, um espírito, um avatar. Então, agora, o mesmo Jacó, se você olhar o Gênesis 32, versículos 24 a 30, você vai ver a luta de Jacó com um homem misterioso que aparece na alvorada, a luta dele com um anjo. O padre Marcelo Rossi tem até uma música, né? Já na alva luz de um dia raiar. Pois é.
Ele luta. E no final das contas, aquele homem se mostra como um mensageiro de Deus, como o próprio Deus, e o lugar onde deu a luta, está no versículo 30, Jacó dá o nome de Fanuel. Vi Deus face a face e conservei a vida. Então é uma experiência de corpo. Isso tudo para dizer. Então, se você perguntar dentro da teologia do corpo, como que deveria ter sido o homem original? Vamos dizer o seguinte, primeiro, imagem e semelhança de Deus. Como é que é isso, padre? Um negócio mais sem pé sem cabeça. Olha para o Evangelho, para Jesus. É assim. Ele veio revelar o homem, o próprio homem. É assim que é a humanidade original. Ele é o novo Adão, que não se perdeu pelo caminho, mas que manteve o seu caminho. E, além do mais, ele é o próprio Deus. Então, existe uma dignidade. Você tem uma missão como homem, mulher, humano, acima de todas as criaturas do planeta. Eu sei que nós vivemos na época que a própria natureza está sendo ferida de morte. E ferindo a natureza, você também vai ferir a você mesmo. Mas não quer dizer, dentro da natureza, você tem uma dignidade especial, você zela pela criação, você cuida do jardim. É a imagem e semelhança de Deus. Deus nos pensou com uma plena integração do corpo e da alma. E hoje nós vivemos uma dissecação do corpo e da alma. Para a maioria das pessoas, não existe nada de alma, não. A psicologia já explicou. Alguns ramos da psicologia diz que a alma é própria consciência, é de um processo bioquímico. Não. A alma, quando São Paulo diz corpo, alma e espírito, o espírito é a substância da alma. Quer dizer que a alma é espiritual. Isso quer dizer que o nosso corpo, o nosso cérebro, é só um transmissor. Não quer dizer que a minha consciência está no meu ser, no meu cérebro. Mas é minha alma unida, não misturada com o meu corpo. O corpo morre, a alma não, até o dia que é ressuscitado. Então deveria ter uma integração mais plena, mais bela, porque nós damos ouvidos a alguns impulsos desenfreados do corpo e esquecemos da alma. Santa Teresa de Jesus tem uma comparação incrível. É o castelo interior, né? A nossa alma é como um castelo de cristal e o nosso corpo é o jardim. A porta do castelo é a oração. Quer dizer, ora e entra no castelo. E eu gosto de ver assim, no mundo de hoje, nós gostamos de brincar no jardim, que ele é belo mesmo. É agradável, é gostoso brincar no jardim. Nós nunca entramos no castelo. É mais fácil para nós dizer que não existe. Então, essa união com Deus, existe um pecado original, porque deveria haver uma justiça original, uma graça original. Aí nós olhamos para a figura de Maria, que é dita pela igreja como imaculada desde a sua conceição ou concepção. Não sei, posso falar só em comparação, nós não sabemos o que é isso. Se imaculado, vivia a justiça original como Maria viveu e manteve. É como se você perguntasse para o peixe dentro do aquário, peixe, você acredita em água? E ele, põe a mão no aquário, eu estou mergulhado nela, como você acredita? Se o peixe dizer, não, eu sou realista, não existe esse negócio de água. Somos nós, falando de Deus. Então, era para Maria. Como assim? Deus existe? O contato era profundo. Olha só, e essa unidade, corpo e alma, é uma unidade homem e mulher. Olha que interessante. Nós deveríamos viver essa integridade. Quando Deus criou a mulher, tirou de Adão, ele olhou para ela. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, quer dizer, quase que sou eu. É um matrimônio original. Quase que por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se complementam. Deixa eu contar para vocês um pouquinho do hebraico, né? Na língua hebraica, existe o primeiro nome que foi dado a Adão e a Eva. Rava, na verdade. Rava está ligado a um verbo
que é Liriot. Liriot quer dizer viver. E está ligado a outra palavra, Ram e Raim, que quer dizer vida. Então, Rava quer dizer aquela que é mãe, será mãe de todos os viventes. É que dá vida, que dá luz. Olha que interessante, você já ouviu isso? O hebraico diz que esse dar a nova vida é parte da essência da mulher. Tira isso, que você tira a essência dela. Não estou falando que ela vai ser uma escrava, coitada, ficar o dia inteiro lá na panela e nunca tem oportunidade de fazer nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, é um absurdo, mulher nunca devia dar ter filho, aborta mesmo. Você está abortando e matando sua própria essência. Rava. Lembra disso? Agora tem outro nome dado à mulher. Está no Gênesis capítulo 2. Ishar. Nosso português não dá conta disso, não. Aparece um homem, uma mulher, mulher. Mas lá no hebraico aparece. Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Pois a mulher veio do homem. Essas duas palavrinhas, ish, ishar, é a mesma radical. Humana, humano. Mas ish, homem, varão, ishar, mulher, varoa, ou fêmea. Está dizendo que é osso dos ossos e carne da carne, os dois se complementam. Naturalmente, isso é o direito, naturalmente, direito natural, os dois, o corpo do homem e da mulher, se unem e são capazes de gerar um filho, naturalmente, dentro da natureza. E se complementam em muitos aspectos. Não é que um é melhor que o outro, não, tá? Não estou dizendo que um é melhor, que a mulher é melhor, para com isso. Os dois são necessários, são diferentes, claro. Se fosse igual, vocês iam ver a chatura. Eu fico olhando alguns casais que casam, depois começa aquela briga danada. Tá aí na época do coronavírus, né? O marido e mulher em casa fica quebra-pau aí, não tá? Muito lugar, né? Tá até dando divórcio esse negócio. Mas não é isso, não tem um melhor que o melhor. É claro que é diferente. Se você casasse com um marido ou uma mulher que fosse exatamente igual a você, você ia ver o que é bomba tosse. Acredita, é a diferença. Tem dois iguais. Mas os dois se complementam, são capazes de crescer. Então, olha que beleza. É assim que Deus pensou. Foi assim que foi feito naturalmente. Como é que era? Eu viveria naturalmente o bem e evitaria o mal. É natural, isso está dentro, é uma lei natural dentro de nós. Faz o bem e evita o mal. A única coisa, você não sabe o que é o bem e o que é o mal mais. Você perdeu a dimensão de Deus, que é Ele que ia te dizer, olha, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não foi Ele, não está lá nas Escrituras? Os 10 mandamentos? Pois é, eu já não obedeço mais. Então, essa originalidade, essa inocência original, o homem e a mulher estavam lá, os dois não sentiam vergonha de estar nu. Entende? A vergonha veio depois da desobediência. Adão escondeu. Onde estás, Adão? Não te vejo mais. Alguma coisa mudou em ti. Não acredita, não confia mais em mim. Se afastou de mim. Né? Onde estás? Agora, o Papa vem dizer o que nós chamamos do pecado original. Gênesis 2, versículos 16 a 17. Resumindo aqui. Pode comer de todos os frutos do jardim, menos daquela árvore lá, do bem e do mal. Se comer dela, com toda certeza morrerás. Foi dado ao homem um limite e ele desobedeceu. E como Adão e Eva tinham uma justiça original, essa justiça original faz com que o pecado da desobediência para eles seja muito grande. Porque eles vinham originalmente, então, não estou falando aqui de ciência, de técnica, de linguagem, não. Eles vinham originalmente. Eles não tinham, vamos dizer. Essa palavra quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus existe. Porque na tarde, Deus caminhava no jardim com eles. Era óbvio. Eu via o Criador. Isso até os judeus, tá? Isso é uma parábola judaica. Eu via o Criador. Eu conversava com ele.
não coma dessa árvore, que vai morrer, confia. E mesmo sabendo disso, tendo essa certeza, ele desobedece. Então a desobediência é mais grave. Pecado original. A partir daí, quem é? Eu sou Deus. Lembra que a serpente diz? Sereis como deuses, versados no bem e no mal, conhecedores, senhores do bem e do mal. Vocês que são Deus. Então, até hoje nós vivemos isso. Nós escolhemos ser Deus. Eu sou Deus, então o tempo todo não tem isso? Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Mato mesmo. Então, essa transgressão do mandamento divino é que é o pecado, errar o alvo. Então, padre, mas a igreja é moralista, fica impondo coisa para os pobres, para os coitados, tem que parar com isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quando é que a igreja vai mudar o discurso? A ciência já provou. A ciência não provou nada com relação à alma, com relação a Deus, nada. Prova que existe, padre. Prova que não existe você. Demonstra que não existe. Ninguém conseguiu até hoje. E o que eu assisto? Se diante de todas o panorama de hoje que eu falei de vocês, né? As consequências hoje, não melhorou. Piorou foi muito. E a cada dia está piorando mais ainda. Aí o Papa diz assim, ó, existe uma originalidade humana. Que tal dar uma olhada nela e ver o que nós podemos fazer? Então, a serpente tentou Eva, mas não tirou a liberdade. Foi ela que escolheu. Assim como nós escolhemos o pecado. Só que Eva tinha uma visão mais perfeita, interior, espiritual. Nós não. Então, o pecado, para nós, o pecado de desobediência para eles foi muito mais severo. Entende? E essa hereditariedade desse pecado, o que fez comigo? Na minha estrutura pessoal, a minha verdade está distante do meu ser. É claro, eu vivo um mundo virtual, como ator. A minha verdade está aqui, o meu ser está aqui. Em outras palavras, quem eu sou? É antes disso, né? O que é ser humano? O que é ter um corpo? O que é a vida depois? Quem eu sou? Qual é a minha história? Quem é Jesus? Quem é Deus? O que é ser religioso? Religare. O que desligou que tem que ser ligado de novo? Religare com Deus. Então, nós vivemos reprimidos, desintegrados, distante de Deus, distante de nós mesmos. Colocamos nossa esperança no mundo, que tudo passa. Lembra que eu falei eu não lembro o nome do ator? Eu entendi o que ele disse, né? É a coisa que eu mais amo e o que eu senti da minha vida, minha cadelinha pudou, que já estava idosa a ponto de morrer. Quer dizer, talvez o sentido da vida que ele mais ama morreu antes que ele. Isso nunca foi esperança. A esperança nos projeta para além da criação. Por isso que nada me abala. Eu creio em Deus, eu confio. Então, após o pecado original, e a cada pecado atual que você e eu cometemos, nós nos perdemos a nós mesmos. O padre Fábio de Mello escreveu Quem me roubou de mim, né? Eu até brinquei que eu ia propor a ele, padre, vamos escrever Quem me roubou de Deus? Eu me roubei de Deus muitas vezes. Quando eu peco, eu me roubo de Deus, eu me roubo de mim mesmo. Uma coisa está ligada à outra. Então, essa ruptura entre o homem e Deus fez com que todo mundo esquecesse quem eu sou. Não tem mais É tudo utilitarista, evitador, fugir da dor e buscar o prazer. É esse utilitarismo. Qual que é a razão da minha vida? Evitar, vamos resumir aqui, vamos. Evitar a dor e conquistar o prazer. Isso quer ser feliz. Isso não tem nada a ver com felicidade, gente. Aí o Papa vai dizer que
Felicidade e bem-estar são diferentes. A felicidade está na alma que encontra Deus. O resto é se sentir bem. Não é que é ruim, não. Eu gosto de sentir bem, você gosta, não gosta? Mas você sabe que passa, não sabe? Você está se sentindo bem agora, daqui a pouco não. E aí? Você vai ver só infeliz? Muitos filósofos tiraram a própria vida, muitos pensadores tiraram a própria vida ao se deparar com essa constatação. Vamos lá, sabe qual a constatação? Eu não posso ser feliz o tempo todo. Eu não posso ser feliz o tempo todo. A vida não é assim, o corpo não é assim, ele não envelhece, tudo não passa, né? Bom, e nós passamos essa ruptura interior para o nosso relacionamento homem e mulher e uns com os outros. Nós perdemos essa unidade original. Entende? Então, de maneira muito simples, gente, isso que eu trabalhei com você são aspectos da introdução à teologia do corpo. Nós esperamos que na próxima live, que vai ser em abril, na última sexta-feira de abril, a gente possa estar ao vivo, lá na paróquia, né? Mas se não for possível, nós estaremos aqui. Mas não é, como diziam muito, nós somos criticados por isso, como igreja. Papa João Paulo II foi o pontificado do terror. Ele queria a volta à grande disciplina, matando a modernidade, matando a ciência. Não é bem isso, não. Não confie em tudo que você escuta, não. Leia. Tá? Leia você mesmo. Tenha a mente aberta. E me fala. Você está tentando voltar mesmo à grande disciplina ou se ele está trazendo uma proposta que é capaz de ajudar o homem a ser homem plenamente nesse contato com Deus? Então, já são exatamente 8h38. Nós vamos dar uma olhadinha em algumas perguntas. Se tiver alguma pergunta difícil, eu apelo para os universitários que estão por aqui, tá? Tudo bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Apareceu no Instagram. A Lilian, boa noite, Padre Milton. Boa noite, Deus abençoe, Lilian. A teologia do corpo ajuda com a aceitação do próprio corpo? É claro, é o que o Papa é o que João Paulo tenta trabalhar. E olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui não é, vamos dizer, isso aqui é o pensamento de São João Paulo II. Não é só isso, não. Isso aqui é como ensina a nossa igreja as Sagradas Escrituras e a tradição apostólica, também é chamada sagrada, que na nossa igreja, esses dois pilares, né, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição Apostólica, defendida pelas bases do magistério. Ele trabalha isso, é aquilo que a igreja ensina. É bom essa pergunta porque, mas a igreja no passado, ela condenava o corpo é miserável. Não, a igreja não, põe entre aspas, põe vírgula. Existiram correntes dentro da igreja que foram condenadas, são chamadas heréticas. Uma delas é uma que o Marquês de Pombal, na época de Dom Pedro II, trouxe para o Brasil, quando expulsou os jesuítas, que faziam um trabalho fantástico, e começou a trabalhar o jansenismo, que é uma moral desse nível aí. O corpo é uma miséria, o sexo é uma porcaria, nós temos que... Não, mas isso aí não é a igreja católica, apostólica, romana. É um pensamento de alguém, que podia até dizer que era da igreja, mas não pensava segundo ela. O judaísmo, e também nós, que somos herdeiros de muitos elementos do judaísmo, dizemos que corpo e alma, uma unidade, que são necessários. E eu acabei de dizer que toda a missão de Jesus é de uma corporidade impressionante. Quando você adora Jesus, você está adorando divindade e humanidade dele. Você está adorando as duas coisas. Então isso é belo, né? Tem mais uma
Como trabalhar com crianças e adolescentes a teologia do corpo, para que se aceitem como são. Olha, dos nossos sonhos, né, que tem se tornado assim, crescido dentro de nós, no centro senhorioso de tantos lares, é conseguir erguer uma escola católica. Mas a escola católica mesmo, não é essas escolas católicas, mais ou menos. Lembra do padre Fábio de Mello, né? Ó, marido mais ou menos, que casa com mulher mais ou menos, tem filho mais ou menos, que vai ser médico mais ou menos, advogado mais ou menos. Ele não cansar de mais ou menos. Carrega o nome de católico, porém é mais herético do que tudo. Porque faz unidade com, né, sem querer, o Ministério da Educação e Cultura, assim por diante, tem que adequar isso, não pode falar aquilo, no final das contas sai nada de nada. E coitado dos nossos professores. Eles estão formados numa escola, em faculdades, que tem a ideologia revolucionária e totalitária o tempo todo, que foi treinada para destruir isso. Aposto com vocês, como eu mostrei esse livro, falei de João Paulo II, vai olhando nas redes sociais que não vai aparecer um monte de troll aí. Sabe o que é troll, né? Troll é aquele que só sabe arrebentar com tudo. Pois é, já sabe que vai aparecer. Mas o nosso sonho é ter uma escola católica. Vocês, pai, mãe, tem uma parte fundamental nisso. Busquem, conheçam. Inclusive, é nosso sonho, tá? Nós estamos caminhando para isso. Se você topa, é algo assim, novo, né? Não vai necessariamente passar pela faculdade para ser exatamente um magistério, para ter as técnicas, não. É um caminho diferente. Se você se interessa por esses assuntos, é interessante, né? Vamos trabalhar as crianças, tem que trabalhar a base, a família, né? Isso. Se estiver interessado, entre em contato conosco, Centro Senhora da Luz, né? Aí no Missão Nossa Senhora da Luz, Paróquia Santana, você tem mais dados sobre isso. Vamos lá, a mesma... perfil é Suzy, né? Ah, tá. O tema de hoje é para relembrar o primeiro encontro de janeiro. Essa última parte que eu fiz, Introdução à Teologia do Corpo, foi passando assim, bem em passando, sobre a primeira parte de janeiro. Então, ela está contida aqui. Porque como nós ficamos um mês, assim, em fevereiro, sem ter, né? Mas a de hoje, específica, é os aspectos históricos. O que levou João Paulo II a escrever essa teologia do corpo? Por que ela é necessária hoje, mais do que nunca? Então, sim, aquela primeira parte está contida aqui na segunda. Deixa eu ver. Ah, tá. A livraria tem esse livro disponível para nós? Eu queria ter. Ainda vai chegar, tá? Ainda teremos em breve. É muito belo, viu, gente? Vocês peguem, leiam com paciência. Ó, são 600 páginas. É um livro bom assim mesmo. Não é aqueles livros de figurinha que é 10 páginas, você lê numa sentada, não. É algo para estudar profundamente, vai te levar na Bíblia, na tradição e alguns conceitos filosóficos e teológicos. Mas nós vamos conversar por aí. E dentro do que eu estava dizendo para vocês, né? Dentro da teologia do corpo, eu falei que a missão de Jesus é marcada por uma profunda corporeidade. A humanidade de Cristo nos mostra como deve ser a nossa humanidade. E quando se ultraja o próprio Cristo, o próprio corpo de Cristo, você está ultrajando a sua própria humanidade. Quando se afasta de Deus, se afasta do Cristo, você está se afastando do que é ser humano. O que está acontecendo com as pessoas? Nem animais vão ser, tá? Nem, não serve nem animais. Eu nem julgo assim, porque ainda continua racional, mas com uma razão perdida. Muita gente gosta de citar. A fé sem a razão é o quê? É cega. Vocês esqueceram a segunda parte do provérbio, tá? A razão sem a fé
é louca. A razão sem a fé é louca. Não sabe para onde vai, dispara. Eu sou Deus. Se alguém está estressado, conduído, perseguido pela humanidade, eu só me alivio quando eu mato. Matar para ele é um bem, é uma terapia. E aí, daí? No mundo de hoje não é problema, eu gosto de matar, me alivio, eu fico feliz, eu me sinto bem. Então é útil para mim, não é bom? Ruim para quem morre e para a família de quem morre, não é? Então, a razão sem a fé é louca. Vamos ver o que mais. Ah, tá. Deixa eu ver aqui no. Tem muita gente pedindo bênção. Deus abençoe, tá? Dá bênção aqui no final para todo mundo. A livraria tem, já respondi. Faz bem. A Ceissa Santos Moreira disse: Senhor, dai-me sabedoria para entender a palavra de Deus para o bem e desenvolvimento da minha vida. Perfeito. É isso mesmo. Lembra que Salomão pediu, de uma maneira muito humilde, foi dada a ele algo que o próprio Deus disse que nunca veria uma sabedoria tão grande como a dele. Né? Importante esclarecimento, é muito belo. Isso aqui eu não toquei nem a superfície do mar ainda. Na próxima formação, eu vou ter ajuda aqui na live, né? Mas vai ser aspectos filosóficos. Não assusta com esse nome, não tá, gente? Filosofia. Essa palavra primeiro vem de filo, de filia, amizade. Sofia, de saber. É aquele que ama o saber. O filósofo é aquele que se admira, é aquele que distingue, é aquele que quer ler as coisas por dentro, é aquele que busca entender. O mundo carece de filosofia e de teologia. Deus, logia estuda, aqueles que estudam Deus, uma coisa precisa da outra. Carece de conhecer. Vamos ver aqui. Ah, tem até aniversariante, gente, ó. A Suri, filha da Poliana e do Alisson, está aniversariando, ó. Parabéns, Deus abençoe, é mais uma benção especial, né? Então, esses aspectos filosóficos, olha, as grandes mudanças, né, eu arrisco a dizer isso aqui, se não sociais, políticas acontecem pelo mundo, não não nasceu na cabeça de político e sociólogo, mas na cabeça de filósofo, tá? Muito antes de virar um regime totalitarista, isso nasceu como filosofia na cabeça de alguém, que tem até uma boa intenção, mas nós medimos pelo resultado, né? Vamos ver. É, a próxima live, a próxima catequese vai ser a última sexta de abril. Não é que eu estou sem calendário aqui agora, mas a última sexta-feira de abril. Mas vou olhar aqui no computador. 24 de abril. 24 de abril, às 19 horas. Eu só não sei se vai ser assim, ao vivo, ou se vai ser lá na Paróquia Santana, pessoalmente. Depende do que acontecer desse coronavírus, né? E nós recebemos um comunicado do Dom Luiz essa semana que, por tempo indeterminado, vai prorrogar as mesmas decisões que estão vigorando até hoje. As missas só por live, formações só por live. Mas fica antenado aí nas páginas, que nós vamos comunicando. Se não acontecer lá pessoalmente, vai acontecer aqui virtualmente. E o tema será Teologia do Corpo, Aspectos Filosóficos. É. E esse tema é específico para a Gruta de Belém, né? Que lembra que eu comecei falando? A Gruta de Belém é um espaço de formação mais voltado para as famílias. Agora, nas outras sextas-feiras tem atividade também. Se não tiver lá ao vivo, vai ser aqui virtual. Por exemplo, a primeira sexta, que é a próxima, né, agora, vai ter a transmissão ao vivo da Santa Missa, do Sagrado Coração de Jesus. E nas outras sextas também vai haver uma catequese com um tema específico, dentro da nossa Bíblia, da nossa doutrina, né? Salvo engano, vai falar de Maria.
para falar de Maria, mas tem umas novidades chegando. Vamos ver aqui. Nosso abraço aqui para Regina, da livraria, que mandou aqui um abraço, os comentários. Deus abençoe. Então, tem o João Gomes, ouvimos palavras sábias e, se possível, no mês de maio, dirige a palavra sobre Maria. Algumas vão dar em abril, tá? Já preparando para maio. Então, eu agradeço a todos que estão participando ao vivo, já agradeço àqueles que vão assistir ainda e participar, ficou um pouquinho mais longo, mas nós somos muito gratos, agradecemos a toda a equipe que está aqui transmitindo, né? A Lais, o Diego, a Nívia que está aqui sorrindo para Jesus, né? Ela... Então, a todos que estão participando, Deus abençoe muito. Nosso objetivo... O nosso objetivo é falar das coisas de Deus, falar das coisas de Cristo, é resgatar, como diz o próprio João Paulo II, a plena integridade humana, aquilo que falta, conhecer as belezas da igreja. E só para terminar, houve um problema na transmissão do YouTube, falhou, mas nós vamos subir o vídeo completo lá, tá? E no Instagram, vai ficar gravado só a segunda parte, porque só permite transmitir 1 hora, então nós recomeçamos. Mas no Facebook e no YouTube, vocês vão ver lá o vídeo completo, né? Perguntando se o senhor indica Teologia do Corpo para iniciantes, aquele livro do Christopher West, aquele azulzinho. Ah, sim. A gente está lembrando aqui, que foi uma pergunta, né? Da Cicinha mesmo. Porque existe a Teologia do Corpo para iniciantes. Ele é bom. Eu recomendo, sim. Vocês podem procurar, que é uma linguagem mais acessível. Esse aqui tem até aqui, ó, que legal. Este livro que eu recomendo, sim. Por quê? São João Paulo II, além de doutor em teologia, é filósofo. Então, é um escrito assim, é um alimento sólido, denso. Você pode ter esse e pode ter esse. Começa por esse que ele vai explicando e vai ajudando a entrar nos conceitos, mas realmente, eu aconselho sim, né? O autor é Christopher West. Chega mais pertinho. Teologia do Corpo para Iniciantes, Christopher West. Inclusive, o YouTube tem muitas palestras dele, né? Esse, por outro lado, já são as 133 catequeses de São João Paulo II, na íntegra. Com mais algumas, tem algumas audiências a mais, umas 6 audiências a mais sobre o assunto. São 602 páginas. Então, já estamos completando quase as nossas 2 horas, tá? Deus abençoe muito. Nossa Senhora da Luz, que nos inspirou. Tem mais um aniversariante, a Kênia. Deus abençoe. Uma bênção final para ti também. Então, nós somos inspirados por Nossa Senhora da Luz. A nossa missão é apresentar Jesus de novo. Que se esqueceram de quem ele é. E Nossa Senhora vem fazer uma humilde proposta. Lembra que eu falei que foi no final do século XV que começou esse mundo de transformação? Com a queda de Constantinopla, pelos turcos otomanos? Pois é, em 1400, Nossa Senhora da Luz apareceu nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias. E os nativos viram uma mulher carregando uma criança num braço e uma vela na outra. Eles tiveram medo. E ali começou toda uma história que Nossa Senhora, Maria, começou a aparecer. Esse título de Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Candelária, a mesma coisa, Senhora da Luz. Ela vem apresentar aquele que deve ser o paradigma da humanidade, Jesus. Ele é o Cristo Rei, ele é o centro. Quando ele está ao centro, está o centro verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para mim, teoantropocentrismo, né? Que vem integrar os 2 últimos paradigmas da humanidade de modelo.
E ela vem pedir algo para nós. Amem a Deus e amem uns aos outros como a vela. A vela se consome para dar luz. Então, não tenha medo de se consumir por amor a Deus e ao próximo. E não sei se vocês viram no Instagram, tem um post falando sobre isso, né? Um pouco daquilo da mística, da espiritualidade que vem de Maria. E eu não podia deixar de dizer que muitos me perguntam, mas não é a mesma Maria, mãe de Jesus? Claro, é a mesma. Então, por que tantos títulos? Olha, um título ou outro pode ser que alguém tenha inventado, tenha criado por algum motivo. Mas muitos deles nasceram de uma experiência com Maria. E ela, padre, é possível um mortal, um pecador, miserável, ver um santo? Quando Deus permite, quando Deus quer, é possível. Ele aparece nem por mérito da gente, não. É porque tem uma mensagem a passar. Além do mais, lembra que a igreja ensina que ela foi assunta ao céu de corpo e alma? É ressuscitada. Por isso que a maneira que ela aparece também é um ensinamento, não é só o que ela fala. Quando ela aparece como Nossa Senhora Aparecida, ela até já teve aparições negras, é para trazer uma mensagem, não quer dizer que ela é assim. Quando ela aparece com Nossa Senhora da Luz, uma roupa rosa, com um manto azul, com uma vela, com uma criança no colo, uma coroa, ou quando ela aparece com um Imaculado Coração, é para trazer uma mensagem. E a mensagem da Senhora da Luz é essa. Ela disse lá nos primórdios, Pero Martins, 1400, na mesma época do início da Era Moderna. Eu sou a mãe de Jesus e vossa mãe. Dei meu Filho Jesus Cristo, que é a luz do mundo, para que não mais vivais nas trevas. E ao longo da história ela se manifestou a muitas outras pessoas dizendo exatamente a mesma coisa. Eu sou a mãe de Jesus e vossa mãe. Dei meu Filho Jesus Cristo, que é a luz do mundo, para que não mais vivais nas trevas. Me chamam Senhora da Luz. E ela veio trazer Jesus. Então, que o Senhor guarde. Nós terminamos com a bênção em nome, né, pedindo a intercessão dela. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Sobre todos estes filhos e filhas, Senhor, que nos acompanharam nessa live ao vivo, sobre todos aqueles que vão assistir, sobre eles, seus lares, suas famílias, sobre o mundo inteiro, Senhor, derrama a sua bênção. Livra-os de todos os males do corpo, da alma e da mente, especialmente do coronavírus e de todas as ideologias maldosas que estão usando dele, que estão por trás dele. E que pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, guarde, protege, cure, liberte, ilumine, abençoe o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve.